Fala galera, grupo de estudos, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar mais uma aula do curso de Latim Genérico, material didático do canal CCERG, do curso de Graduação em Letras pela UF no consórcio CEDERJ. Bom, na primeira aula nós falamos sobre uma introdução ao latim e na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura da língua latina, entrando já em aspectos morfossintáticos e questões de declinação. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender algumas diferenças básicas que existem em questão de estrutura sintática entre o latim e o português. O latim ele é considerado uma língua sintética ou declinável. O que significa dizer que uma língua é declinável? Significa que as palavras elas vão receber desinências que vão definir a função sintática de um termo. Ou seja, cada termo vai ter uma função sintática numa oração de acordo com as desinências que vão receber, tá certo? E já no português, que é uma língua analítica, as funções sintáticas elas vão ser indicadas não necessariamente pelas desinências, mas sim, claro que as desinências vão importar para identificar um termo, mas elas vão ser indicadas pela posição na sentença. Então, por exemplo, a frase, a oração, a mulher vê a rosa. Se a gente fosse traduzir para o latim, a gente poderia escrever isso de diversas maneiras distintas. Como assim? Percebe o primeiro exemplo. Femina rosam uidet. O que significa cada termo? Bom, femina é mulher em latim, rosam é rosa no latim, e uidet é o verbo ver, é a forma verbal ver. Uma coisa interessante é que a gente percebe que Rosan está escrita com M no final. O que significa isso? Significa que Rosan é um complemento verbal, ou seja, é uma desinência específica que a gente vai ver daqui a pouco, que ela vai caracterizar o objeto direto de uma oração. Então, por isso o Rosan está escrito com M no final. Se a gente fosse ver o substantivo sozinho, seria simplesmente Rosa, como a gente viu na aula 1. Então, a gente percebe que essas quatro estruturas, ou seja, a primeira, femina rosan uidet, a segunda, rosan femina uidet, a terceira, rosan uidet femina, a quarta, uidet femina rosan. Todas essas quatro orações, a gente percebe que a gente apenas trocou a ordem das palavras. Porém, elas continuam tendo o mesmo significado. Ou seja, o que a gente conclui a partir disso? No latim, a ordem das palavras, a ordem dos termos da oração, não depende para poder extrair o significado delas. O sentido sempre será o mesmo, independentemente da ordem. Então, isso é algo que diferentemente do português, a ordem importa completamente, porque a ordem vai demarcar pra gente qual é a função sintática desempenhada na oração. Isso é muito importante a gente já ter isso em mente desde já, ok? Partindo então agora para uma introdução para a morfossintaxe latina. Basicamente, as palavras elas vão ter uma estrutura geral, genérica, que vai se dar da seguinte forma. A gente vai ter um radical. Radical, como a gente sabe, é a base de toda a palavra. É a parte inicial que vai dar o sentido principal da palavra. E que vai estar unido a uma letra temática. Essa letra pode ser consoante ou vogal, tá certo? Temática. E além de uma desinência. Sendo assim, o radical e a letra temática juntos, eles vão compor o que a gente vai chamar de tema. Qual é a função do tema? O tema ele vai trazer a significação, ou o sentido fundamental da palavra. E a desinência vai ser responsável por indicar aspectos morfossintáticos, ou seja, eles podem ser nominais ou verbais, ou seja, de tempo, de lugar, qualquer que seja. As desinências sempre vão estar ali para nos indicar alguma coisa. Então, o exemplo da palavra rosan, que a gente viu no exemplo anterior, da femina rosan uidet. O radical dessa palavra seria o radical ros, enquanto que a vogal temática seria a vogal a, e o M seria a nossa desinência que indicaria o complemento verbal, ou também chamado de objeto direto no português, ok? Então, isso é muito importante, porque quando a gente, por exemplo, tem uma frase para a gente olhar, e a gente quer traduzir ela, por exemplo, a gente tem já a tradução de algumas palavras, e a gente quer saber quem é o sujeito, quem é o complemento verbal. Por meio da desinência a gente consegue saber quem é quem, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui a frase, a mulher vê a rosa. A gente escreveria femina rosan uidet. Femina é o sujeito, rosan é o complemento verbal porque ele tem a desinência M. E uidet é o nosso verbo, é a nossa forma verbal que significa ver.
Agora, supondo que eu invertesse quem é sujeito e quem é complemento verbal dessa frase. Ou seja, eu escrevesse a rosa vê a mulher. Como que ficaria no latim? Basta que eu troque a posição da desinência M. Ou seja, o rosan vai passar a ser simplesmente rosa, enquanto que o femina vai se tornar feminine. Ou seja, o M vai para o final, vai se tornar a desinência da palavra mulher. Latim. Então ficaria feminine rosa udet. Percebam que a única diferença que tem é a desinência M que trocou da palavra. Isso já nos disse para nós, já disse para nós quem se tornou o complemento verbal e quem se tornou sujeito da frase. Ok? Isso é muito importante a gente ficar atento quanto a isso. Quando a gente tiver uma frase em latim e quiser identificar quem é sujeito, que é complemento verbal, a gente já tem essa estratégia para poder fazer em frases e orações simples. Seguindo, então, a gente tem que no latim existem 9 partes do discurso, que vão equivaler às classes gramaticais do português. Então a gente vai ter as partes do discurso que são variáveis e as invariáveis. Dentre as variáveis a gente vai ter substantivo, adjetivo, pronome, numeral e o verbo. Todas elas vão se flexionar e se declinar, ou seja, flexionar em número, gênero, e vão se declinar. Está relacionado justamente às desinências que vão ser adicionadas. A única exceção é os verbos. Os verbos até se flexionam, porém não se declinam, ou seja, não tem as desinências associadas a eles. Já as invariáveis vão ser a preposição, o advérbio, conjunção e a interjeição. Uma característica interessante do latim é que não existe artigo, ou seja, não existe o, a, os, as, uma, uns, umas. Não existem esses artigos nem definidos nem indefinidos na pronúncia do latim. Tanto é que você deve ter reparado com base nos exemplos anteriores que eu dei. Ou seja, a gente colocou lá femina rosa udet. A gente não colocou nenhuma a, nem um o, não tem nenhum termo que indica um artigo na palavra. Mas no português a gente consegue traduzir adicionando eles na frase. Ok? Bom, falando agora, então, de declinação especificamente. O latim ele é formado por 5 sistemas de flexão que são caracterizados pela vogal que vai finalizar o tema ou também a ausência de vogal. Sendo assim, existem 5 casos de declinação específicos. Associados a isso, a gente tem um caso latino, que a gente vai falar de caso latino daqui a pouco, que é o genitivo. O genitivo, ele vai ser um caso latino que vai nos, a princípio, vai nos auxiliar a reconhecer o radical das palavras. Já a gente vai dar uma outra definição para o que seria o caso genitivo, uma característica específica em comparação com os outros, mas a princípio a gente tem que entender isso. Ele é um caso latino que vai nos auxiliar a reconhecer o radical das palavras. Por quê? Quando uma palavra do latim ele faz parte da primeira declinação, o genitivo vai ser a terminação AE. Se for da segunda declinação, o genitivo vai ser o genitivo I. Se for da terceira, genitivo is. Da quarta declinação, genitivo us. E da quinta declinação, genitivo e. É muito importante que você tenha isso anotado, porque isso vai ser essencial para praticamente quase tudo a partir de agora, que a gente vai falar a respeito dos casos latinos. A gente vai relacionar declinação e caso latino daqui a pouco. E isso vai ser de suma importância para a gente poder não traduzir, mas também traduzir algumas palavras, mas também ajudar a gente a indicar qual é o caso e ajudar a identificar se é singular, se é plural. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma tabelinha que vai relacionar justamente isso. Então é importante a gente saber isso. E como eu disse, a declinação e o genitivo vão nos ajudar a reconhecer quem é o radical da nossa palavra. Então, qual seria então, como que a gente consegue descobrir qual é o genitivo de uma palavra, ou seja, qual é a declinação de uma palavra? Isso a gente vai conseguir obter por meio do dicionário. Ou seja, o dicionário ele vai ter uma forma geral para substantivos, que a gente vai estar falando aqui agora, que vai apresentar já a declinação correspondente a cada palavra. Que forma é essa? Sempre primeiro vai ter a forma no nominativo singular. O nominativo singular, o nominativo é um caso latino também, que a gente vai falar daqui a pouco, mas basicamente é quando a gente está falando de um sujeito de uma oração, ok? Só para você ter já noção. E vai estar seguido da terminação do seu genitivo singular. Ou seja, o genitivo ele já vai estar expresso para a gente. Então, como é o exemplo daqui. A gente vai encontrar no dicionário latino o quê? Rosa, vírgula, um tracinho AE. O que significa isso? Significa que da palavra rosa, o AE é o genitivo dessa palavra. Ou seja, se o genitivo é AE, a gente sabe pela tabelinha que a gente mostrou anteriormente, é a primeira declinação.
Sendo assim, o genitivo da palavra vai ter a terminação AE. E aí a gente vai falar, aí, na escrita vai aparecer rosae, mas na verdade no latim a gente vai falar rosé, ok? Ou seja, basicamente a gente troca a vogal temática pela nossa terminação do genitivo. E aí, com essa troca que a gente faz, o que a gente trocar não faz parte do radical da palavra. Se a gente trocou o A pelo pelo AE, perdão, significa que esse A e o AE não faz parte do radical. Consequentemente, o radical da palavra é ROS, ok? Vamos para mais um exemplo. Ecus, que vem de cavalo. Se a gente encontrar no dicionário, a gente vai perceber que o genitivo é o I. Sendo assim, ele vai pertencer à segunda declinação. Consequentemente, a gente vai trocar o quê? A vogal temática pelo I. Só que pensa o seguinte, quem é a vogal temática aqui? Eco. A gente tem o quê? O primeiro U seria a nossa vogal temática. Seria ainda, perdão, o primeiro U seria ainda parte da palavra, enquanto que o segundo U em diante seria já as letras temáticas da minha palavra. Então a gente vai trocar essas letras temáticas que são Us pelo I, ficando então equi. Sendo assim, se a gente trocou o Us pelo I, significa que tudo que não foi trocado é radical, ou seja, o nosso radical é eco, vai até o primeiro U, ok? Então, mais um exemplo, manus. Quando a gente vê no dicionário, a gente tem que o genitivo, a terminação do genitivo é us também. Sendo assim, ele pertence à quarta declinação, como a gente viu na tabela anterior. Sendo assim, o nosso genitivo a gente vai trocar simplesmente a vogal temática, que é o próprio tudo que vem diante, pelo us. Basicamente não vai haver troca nenhuma, porque vai haver uma troca, só que essa troca é meio quase que imaginária, né? Porque a terminação da palavra vai permanecer a mesma. Sendo assim, o nosso radical vai ser man. E o nosso genitivo, nossa forma do genitivo vai ser manus, como o próprio está escrito na sua palavra original, no nominativo singular. Espero que tenha compreendido. Aconselho você treinar isso com outras palavras e pesquisar palavras que estejam no dicionário latino para poder você ver como que é essa estrutura e justamente já ir treinando essas trocas, né? Não trocas, mas tipo assim, essas adaptações da palavra para a forma do genitivo, porque a gente vai fazer isso daqui a pouco com vários casos distintos. Lembrando que o genitivo é apenas um caso latino, que existem 6 casos latinos, que é o que a gente vai falar agora. Então, o que vem a ser os casos latinos? Os casos latinos é uma forma da escrita de acordo com a função sintática desenvolvida por um termo na oração. Sendo assim, o primeiro caso, como eu já tinha mencionado, é o nominativo. O nominativo é um caso utilizado para traduzir o sujeito da minha oração. Ou seja, eu vou trazer exemplos aqui em português mesmo para que isso fique claro quando a gente for trabalhar com exemplos no latim. Então, por exemplo, a lua é bonita. Se eu estiver falando da palavra lua, eu quero descobrir qual é o caso e qual é a declinação da palavra lua no latim, eu tenho que analisar qual é a função sintática que ela está desempenhando na palavra. Sendo assim, a lua é justamente o nosso foco narrativo. É o nosso foco que a gente está falando. Então, ela desempenha o papel de sujeito. Basta eu perguntar para o verbo, quem é bonita? A lua. Então, a lua é o meu sujeito. Então, se a gente estivesse trabalhando na lua, em relação à tradução da lua, do caso da lua, a gente diria que é o caso nominativo. E aí eu poderia ir só na tabelinha e verificar qual é a terminação do genitivo, qual é a terminação da palavra, do genitivo não, qual é a terminação da palavra lua no nominativo, que aí eu conseguiria escrever, no caso, na palavra no latim. Segundo caso latino é o vocativo. O vocativo é o caso utilizado justamente quando o termo é isolado por vírgulas. E ele está sendo, no caso, utilizado para chamar ou invocar um interlocutor, tá certo? Dando uma atenção especial a essa palavra. Então, ele pode estar no início, no meio e no fim. Por exemplo, Pedro, vem aqui. A gente percebe que Pedro, ele está sendo vocativo, porque ele está sendo foco. Ele está sendo, não é o que eu foco, mas ele está sendo isolado por vírgulas, percebe? Isso tá sendo como se fosse tipo chamando, tá invocando o Pedro para ele vir até aqui. Então, ele nesse caso seria o nosso vocativo. Então, o próprio caso já dá a entender do que ele seria no português. O vocativo, ele serve para traduzir termos que sejam vocativo, ok?
Terceiro caso, acusativo. O acusativo é o caso do objeto direto. Então, por exemplo, o que eu dei é Ana pegou a caneta. Ou seja, quem pegou a caneta? Ana. Então, Ana é o sujeito. Pegou é o verbo. Quem pega, pega alguma coisa. O que, que ela pegou? A caneta. Então, se ela. Quem pega, pega algo. Então, o verbo pegar é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai ter um objeto direto, ou seja, a caneta é objeto direto. Então, se eu estivesse falando da palavra caneta, eu utilizaria o caso acusativo para poder traduzir ela para o latim. Enquanto que Ana, por ser sujeito, eu estaria lá no primeiro caso, o nominativo, tá certo? Eu estaria utilizando no primeiro caso se eu tivesse o foco na palavra Ana, ok? Então, esses são os 3 primeiros casos latinos. Existem mais 3. O quarto caso vai ser o caso ablativo. O caso ablativo, ele é utilizado para adjuntos adverbiais. Ou seja, o exemplo, vamos ver um exemplo que fica mais fácil de entender. Ele está na lua. Quem está na lua? Ele. Então, ele é o nosso sujeito. E está na lua. Quem está, está. Está é um verbo de ligação aqui, como a gente fala na sintaxe no verbo no português. O verbo ser ou estar é um verbo de ligação. Então, na lua, não seria um objeto, não seria um objeto direto ou objeto indireto. Percebe que ele está justamente relacionando o lugar. Onde que ele está? Ele está na lua. Então, é um adjunto adverbial de lugar. Se ele é um adjunto adverbial de lugar, se a gente estivesse falando da lua nessa frase, a gente utilizaria o caso ablativo para poder traduzir para o latim. Ok? Agora, o genitivo, que é o que a gente também já tinha mencionado anteriormente. O genitivo a gente utiliza para adjunto adnominal restritivo. Como assim adjunto adnominal restritivo? O exemplo que eu dei foi o brilho da lua é bonito. O que é bonito? O brilho. Só que não é que é o brilho da lua. O brilho que é o nosso sujeito. Só que o da lua, quando eu expresso da lua, eu estou restringindo esse brilho. Percebe? Eu estou restringindo que brilho é esse que é bonito. Então, se eu estou restringindo, ele vai ser um adjunto adnominal restritivo. E nesses casos, eu vou utilizar o modo genitivo para poder traduzir essa minha palavra para o latim. Ou vice-versa. Por fim, então, a gente tem o caso dativo. O caso dativo vai ser o caso do objeto indireto. Então, no exemplo, a claridade depende da lua. O que depende da lua? A claridade. Então, claridade é o sujeito. Depende da lua. O que depende de alguma coisa. Então, se depende de alguma coisa, percebe que eu preciso usar uma preposição para poder unir o verbo com o meu objeto? Se eu preciso de uma preposição, significa que o meu objeto é um objeto indireto. Se ele é um objeto indireto, o meu verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Então, se eu estivesse querendo traduzir lua nesse caso, eu estaria utilizando o caso dativo, porque ela tem a função de objeto indireto. Espero que você tenha compreendido todos esses casos, e são extremamente importantes você saber identificar cada um deles em uma frase qualquer ou uma oração qualquer que esteja trabalhando. Bom, seguindo então, sabendo então os casos latinos, a gente vai falar agora da primeira declinação, que é o que a gente já tinha mencionado anteriormente. Vamos agora estudar ela com mais profundidade. A primeira declinação é a declinação referente a palavras cuja vogal temática é a. Ou seja, para a gente reconhecer esse tipo de palavras, basta a gente observar se a terminação do genitivo expressa no dicionário latino é ae. Então, a terminação do genitivo singular é ae. E aí, cada modo, ou seja, cada caso latino vai ter uma terminação específica quando a gente for trabalhar. E aí, essa aqui, que tá, como vocês têm na imagem, seria a tabela que vai indicar a terminação de cada um. Ou seja, cada palavra tem as suas variações em gênero e número, ou seja, singular e plural. Sendo assim, no nominativo singular, a gente percebe aí que tem o zero. O que significa zero? Significa que não vai haver mudança. Ou seja, se eu estou falando uma palavra, sei lá, rosa, a terminação dela permanecerá rosa. Da mesma forma, eu não vou acrescentar nada. Porém, se a gente estiver falando do plural, percebe ali que ele tem o acréscimo do i no final. Só que como ficaria? Ficaria rosai. Só que
no latim, a gente não fala rosai, a gente vai falar rosé. Por quê? Como tem aqui na observação que eu coloquei, a junção da vogal temática A com a desinência I vai formar o ditongo AE. Então, ao invés de colocar I no final, a gente vai colocar o AE, ficando então rosé. Isso é muito importante. E aí, no vocativo, o vocativo a gente percebe que o singular vai ser igual ao dominativo singular e o vocativo plural vai ser igual ao nominativo plural. E aí, os outros vai apresentar algumas variações. Por exemplo, o acusativo singular vai ter a terminação M, então vai ficar rosam. A gente vai mostrar daqui a pouco esse exemplo da palavra rosa, da rosa, para vocês de cada termo. E aí, no plural, a gente vai acrescentar um S. No ablativo, vai ser o próprio tema puro. Então, eu vou utilizar o radical e a vogal temática e vou colocar ela no singular, no singular do ablativo. É praticamente a mesma forma que vai ser o nominativo e o vocativo. Já no plural, a gente vai ter a desinência is. No genitivo, vai acontecer a mesma coisa do nominativo plural e do vocativo plural. Ou seja, eu vou ter a terminação AE, ou seja, vai ficar rosé. Enquanto que no plural, o genitivo vai ter a terminação ron e o dativo a terminação is. Se você conseguir decorar todas essas regras, é bom porque isso vai te facilitar e te poupar tempo. Pois não sei se em alguma avaliação o professor vai disponibilizar essa tabela para você conseguir acompanhar ou determinar qual seria a terminação de cada caso. Porém, isso vale você conferir com o seu professor, com o seu, quem você está estudando, se essa tabela vai ser disponibilizada numa futura avaliação para você consultar. Caso contrário, vai ser necessário decorar mesmo. E aí, aqui eu trouxe, então, no caso, a tabela justamente que está no livro do material didático, né? Que é justamente a declinação, né? Para cada caso da palavra rosa. Então, a gente tem aqui o nominativo singular, percebe que o quê? É zero. Então, a palavra permanece a mesma, tanto no nominativo quanto no vocativo e no ablativo, porque é o tema puro no ablativo. Então, permanece rosa da mesma forma. Já no acusativo, a gente tem a terminação M. Então, rosa vira rosa. E no genitivo e no dativo, que também são iguais, a gente vai ter a terminação rosé, ou seja, o AE no final. Quando a gente passa para o plural, a gente vai ter o quê? No plural, o nominativo e o vocativo vão ser iguais, então também vão ser terminados em rosé. O acusativo vai ter a terminação S, então rosas. O ablativo e o dativo, terminação is, então ambos vão ficar roses. Enquanto que no genitivo a gente vai ter a terminação rum, então rosarum, ok? Então, esse foi um exemplo então para a palavra rosa que está no material didático, também disponibilizado. E, seguindo então com alguns exemplos agora de aplicações de frases, a gente vai trazer 6 exemplos de cada um dos casos para a gente poder conseguir identificar qual é o caso correspondente de cada palavra. Então, no primeiro exemplo, a gente tem feminine, rosa, with it. Então, se a gente fosse analisar cada palavra dessa frase, o que a gente teria? O with it, a gente já viu que é o verbo ver. Feminine é mulher e tá com uma desinência aqui. Percebe a desinência do M, que indica complemento verbal ou objeto direto da oração. Enquanto que rosa, como tá normal, vai ser o nosso sujeito. Então, se rosa é o nosso sujeito, então significa que a frase mais adequada seria o quê? A rosa vê a mulher. O exemplo que eu já tinha dado anteriormente. Então, rosa vai ser o nosso sujeito. Se ele é o nosso sujeito, qual é o caso que eu vou utilizar para poder traduzir ele? Eu vou utilizar o nominativo singular. Por que nominativo singular? Porque no nominativo singular, a terminação da palavra é justamente a, ou seja, rosa. Ou seja, é a própria palavra em questão. Ou seja, percebe que aqui na tabela, a gente observa que no nominativo singular não há desinência, é zero. E por que é nominativo? Porque pelo contexto eu identifiquei que é sujeito. Você poderia perguntar, mas eu não poderia confundir com o vocativo ou com o ablativo? Poderia, só que aí pelo contexto você extrai que é o sujeito. Você sabendo que é sujeito, você identifica que é, no caso, é o caso nominativo. Da mesma forma, a palavra feminine que funciona como objeto direto pelo contexto. Você identificou pelo contexto que é objeto direto. Então, qual é o caso do objeto direto? O objeto direto é o caso acusativo. Só que é singular ao plural. Singular por conta da terminação M, ok? E não só pela terminação M, mas porque na frase você percebe também que está no singular. Você poderia utilizar esse critério de se tem terminação M ou terminação S
caso você não soubesse a tradução. Ou seja, você não conseguisse traduzir, você tivesse em dúvida se era plural ou singular quando você fosse traduzir para o português. Tá certo? Segundo exemplo, rosé. Eu só tenho apenas essa expressão. Então pensa comigo. Não pode ser sujeito. Não faz sentido ser sujeito se eu tenho apenas uma palavra no contexto. Não faz sentido ser objeto direto ou objeto indireto porque eu não tenho verbo. Tá certo? Não faz sentido ser um adjunto adnominal, adjunto adverbial, porque eu também não tenho um verbo ali de ligação, um verbo indicando o estado, para eu falar de um adjunto adnominal ou adjunto adverbial de lugar, ou restringir alguma coisa. Então só pode ser vocativo. Se é o vocativo, eu estou no próprio caso do vocativo mesmo. Então, nesse caso, eu tenho a terminação AE. Se é a terminação AE, eu estou trabalhando com o vocativo plural. Tá certo? Não pode ser o singular, porque se fosse o singular, eu estaria apenas como rosa. E aqui eu tô com rosé, terminação AE. Então eu tô no vocativo plural. E a tradução mais adequada para essa frase seria ó rosas. Lembrando que no latim não tem o artigo, então por isso no português eu acabo fazendo alguns acréscimos de termos para que a frase faça sentido. Terceiro exemplo é fêmina rosan uidet. Bom, fêmina, como a gente já viu, mulher. Rosan é rosa. E a gente percebe que agora rosan está com a desinência de complemento verbal. Então, ele é o objeto direto da minha frase. Se ele é um objeto direto, a gente já sabe que ele está no acusativo. O acusativo, nesse caso, vai ser singular ou plural. Vou ver na tabela. No singular, eu tenho a terminação M. No plural, a terminação S. Então, com certeza, eu tô no acusativo singular. Já fêmina, eu tenho a própria mulher. Ela vai ser o sujeito da oração, porque quem vê a rosa é a mulher. Então, ela está no nominativo, porque eu identifiquei pelo contexto que ela é o sujeito da minha oração. Então, se ela é o sujeito, então ela é o meu nominativo singular, porque eu não tenho nenhum acréscimo de desinência. Se ela estivesse no plural, ela teria a terminação AE. Seria fêmine, ok? Então, vamos seguindo. Espero que tenha compreendido. Se ficou uma dúvida, volta o vídeo, vai assistindo devagar e vai acompanhando ou manda sua dúvida nos comentários. Quarto exemplo. Fêmina cum rosa est. Bom, fêmina, mulher. Rosa, já sei que é rosa. Cum, no latim, é a palavra com. E est é está. Então, a melhor tradução para essa frase seria a mulher está com a rosa. Sendo assim, o que a gente tem aqui? A gente tem que quem está com a rosa? A mulher. Então a mulher a gente já sabe que é sujeito. Se ela é sujeito, ela está no caso nominativo singular, porque ela está no singular e a terminação é característica da tabela. Está é verbo, então não vamos analisar elas agora. A gente está preocupado apenas com substantivos. Rosa vai ser o quê? Percebe que a mulher está com a rosa. Percebe que rosa está acompanhando o verbo, só que ela está exercendo a função de um adjunto adverbial de modo, ou de companhia, também pode-se dizer. Então, se ela está exercendo a função nessa frase de adjunto adverbial, ela vai estar no caso ablativo. E ela está escrito rosa, puro. Percebe que é o tema puro? Então, ela está no caso ablativo singular. Se ela fosse plural, ela estaria com rosais. Aí você pensa comigo, puxa, eu tô em dúvida se é qual é a função de rosa nesse caso. Bom, pensa comigo, não pode ser sujeito. Da mesma forma que não pode ser objeto direto nem objeto indireto, porque ela tem um verbo de ligação, não é um verbo transitivo que está ali acompanhado. Então já não pode ser nominativo, não pode ser vocativo, porque eu não estou invocando ninguém, não pode ser acusativo, porque não é objeto direto, e não pode ser dativo, porque eu não estou falando de objeto indireto. Só resta adjetivo, adjunto adnominal, adverbial. Adjunto adnominal restringe alguma coisa. Rosa não está restringindo nada, eu não estou falando restringindo nada. Então, só sobra pra gente um adjunto adverbial. Então, é o adjunto adverbial de modo, consequentemente está no caso ablativo singular. Fêmina rosarum. Rosarum vem de rosa, então é a própria rosa. Fêmina, mulher. Então, o que seria, então, o que eu estou vendo aqui? Fêmina seria mais indicado o sujeito. Não pode ser vocativo, porque eu não estou invocando ninguém. E não pode ser ablativo, porque não é adjunto adverbial. Então, só pode ser sujeito. Então, a mulher. Agora, rosarum, essa terminação rum, é característica do
genitivo plural. Então, eu já sei que rosarum no português vai ser rosas no plural. E quando eu tô, então, no genitivo, uma característica interessante do genitivo que eu acabei esquecendo de comentar com vocês é que no genitivo eu sempre preciso utilizar a preposição para ligar o sujeito e esse adjunto. Então, eu tô tendo então o adjunto adnominal restritivo, porque eu tô restringindo que mulher é essa. É a mulher das rosas, não é uma mulher qualquer. Então, se eu estou restringindo, então ele está no adjunto adnominal. E para mim fazer a conexão no português, eu vou precisar utilizar uma preposição. Então vai ficar a mulher das rosas. Então, essa seria a tradução mais adequada para o português. Percebe que às vezes é mais fácil a gente traduzir primeiro para depois identificar qual é o caso. E em outros casos é mais fácil a gente identificar pela terminação qual é o caso. E a partir do que eu sei qual é o caso, eu traduzir. Isso vai depender de exemplo por exemplo, de se você sabe a tradução de alguma coisa, se você não sabe, e assim por diante no latim. O latim vai ser desse estilo. Último exemplo para a gente terminar. Femina aquam dat rosis. Opa, o que significa cada coisa aqui? Vou traduzir para vocês. Femina, mulher. Aquam é água. Dat é dar. E roses é rosa, uma forma específica, uma desinência específica do substantivo rosa. Só que essa terminação is é característica pra gente. Se a gente olhar na tabela, a única terminação is que a gente tem é o ablativo e o dativo. Bom, agora eu tenho que analisar. Aqua e dá, ou seja, água e dá, ou seja, fêmina, pensa comigo, não pode ser objeto, porque ela tá, se ela fosse objeto direto ou indireto, ela teria uma desinência específica. Se ela tá com fêmina, a própria substantivo é zero, ou seja, não houve alteração nenhuma, ela só pode ser nominativo, vocativo ou ablativo. Ablativo não pode ser porque ela não é o adjunto adverbial. Tá certo? Não pode ser o adjunto adverbial. Não faz sentido. Não pode ser vocativo porque eu não estou invocando ninguém. Ela não está separada por vírgulas. Então só resta pra gente que fêmina é o sujeito da oração. Então eu já sei que o início da frase vai ser a mulher. Agora o que a mulher tem nesse contexto? A mulher dá água e ela tá dando... E agora pensa comigo. Quem dá alguma coisa a alguém. Então o verbo dar, ele é transitivo direto, porque ele tem o objeto direto que é água, mas também tem o objeto indireto, porque ele dá a alguém. Ou seja, ele dá para quem? As rosas. Se ele dá as rosas, percebe que rosa está fazendo um papel de objeto indireto? Se ele está como objeto direto, então nessa frase, rosa está no caso dativo, que é o caso do objeto indireto. Já água, por ser objeto direto, ela está no caso acusativo. Eu não coloquei aqui, mas água está no caso acusativo. E aquam, se a gente perceber, vai estar, como a terminação é M, ela está no acusativo singular. Já roses, pela terminação is, ela vai estar no dativo plural. Bom, espero que você tenha compreendido todos esses casos e essas traduções que a gente fez, a identificação dos casos. Isso é de extrema importância você compreender. Aconselho você fazer com outros exemplos do material didático que está disponível na internet. Você pode acessar. E qualquer dúvida, manda nos comentários, tire sua dúvida e busque praticar para que todo esse conhecimento seja fixado. Aqui estão então as nossas referências bibliográficas e agradeço por você ter assistido até aqui. Se gostou, deixe seu curtiu, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das próximas videoaulas. Bons estudos e até a próxima!